O Baueb, organizador do Ana Rosa, se pronunciou sobre a polêmica do guri e Joaltão. Eu achei que eu conhecia o guri, mano. Todo mundo achou que conhecia o guri. E eu fiquei tão enojado porque eu vi cada print de cada coisa que eu também não posso ficar falando aqui porque são coisas que não vieram a público. E que as pessoas comentam e mostram. E, cara, é muito pior do que vocês viram, mano. É bem pior do que vocês viram. Aquilo que vocês viram que estar público, multiplica por 10. Então ele fez isso com várias meninas de 15 anos. É um modus operandi de predador mesmo. Não foi uma situação, que já seria errado. Não foi, não sabia a idade. Ele sabia a idade de todas essas pessoas. Ele se configurava de um jeito pra se tornar confortável. Então, falando no diminutivo, tratando ela com as mulheres ali, no caso, as meninas, como uma coisa meio infantilizada. É o meu segredinho, não sei o quê. Sabe, uma coisa meio delicadinha, como se fosse uma coisa pura. Cara, eu tô realmente enojado com tudo isso, porque, de verdade, parece que eu tava do lado de um psicopata, mano. E é o que eu falei pra todo mundo aqui nesses últimos tempos. A gente tá vivendo um luto, cara. Porque esse não é o guri que a gente conhecia, mano. O guri que a gente conhecia era uma pessoa da hora, tá ligado? Amigo, mil grau, tipo, anti tudo que é errado. E aí a gente percebe que são dois guris, mano. Só que na verdade é o mesmo. Isso é até uma fuga. Eu até tava falando com o pessoal, é basicamente um luto, cara. É como se o guri que a gente sempre conheceu tivesse morrido, cara. É muito triste isso, cara. É muito triste. E outra, não culpem Maresia, não culpem Joaltão, elas não estão erradas em nada, cara. Elas estão expondo isso agora porque elas conseguiram expor isso agora. Porque antes, talvez, elas não se sentiram confortáveis, tá ligado? Então é mais ou menos esse paralelo, tá ligado? É um cara de 24 anos querendo ficar com meninas de 15 anos. Isso é muito problemático, cara. Muito. E pelas coisas que foram vazadas, de tipo assim, esquece seu RG, esse é o nosso segredinho, já que você não pode entrar em motel. Tipo assim, que isso, cara? Que isso, cara? A gente tá falando de um homem de 24 anos, entendeu? Esse tipo de discurso de, pô, você ainda não pode entrar em motel, é um discurso que, você quer ver aonde teria sentido? Se fosse um moleque de 18, 19, uma mina de 17, o moleque acabou de fazer 18, tá ligado? Aí ele tá trocando ideia com a minazinha que eles querem ficar, aí ele fala, pô, agora eu já posso entrar no motel, você ainda nem pode, né? Tipo assim, acho que é só nesse cenário que esse diálogo existiria, tá ligado? Tipo, um cara que acabou de fazer 18 e uma mina que não fez ainda, e os dois têm um rolo um com o outro, tá ligado? Tipo, caralho, vamos ter que esperar você fazer 18, que é uma diferença de meses, ou de um ano ali, 2 anos. Agora um cara de 24, tipo assim, quantos anos de vivência de adulto ele teve? É muito doentio, cara. E é o que eu tô falando, a gente tá vivendo um luto. Porque de todos os casos até hoje eu acho que esse foi o pior, mano. Entendeu? Tem um caso especificamente que é pior, que é o do Nicolas Walter, que eu não vou ficar dando detalhes aqui, que é pior do que o guri. Mas o Nicolas Walter, acho que ninguém tinha expectativa de nada, ninguém tinha essa amizade. Talvez quem era amigo dele tenha ficado decepcionado. Mas no caso do guri, cara, é muito pior que o caso do Lion, é muito pior que o caso do Croy, é muito pior que o caso do Rap, que também foi afastado dos bagulho, é muito pior que qualquer coisa, irmão. É muito problemático. Eu sou MC de batalha também. Cara, eu sei quantas vezes chegou mulher em mim. Muitas vezes que chegou mulher em mim, muitas dessas eram de menor. Cara, eu sempre pulei fora. Eu falei, amiga, não dá. As idades não bate. Tchau. Tá ligado? Alguém mais velho tem tesão em uma pessoa de 14, 15 anos, cara, isso é problemático. Você na hora não percebeu, porque pra você, tô com alguém mais velho, da hora. Mas não é da hora. Eu não sou puritano, não, entendeu? Só que existem limites, existem princípios. Você tá me entendendo? Os caras não respeitam o princípio de ídolo barra fã. E depois o princípio da idade, cara, é muito problemático. É muito problemático. E o mais problemático ainda é que o story do guri, ele é totalmente, tipo, falando sobre autoestima, sobre autismo de grau 1, sobre um monte de coisa. Cara, ele tentou justificar os erros dele com coisas que não são justificáveis. Tipo assim, colocar, entre aspas, a culpa em outros problemas, cara. Isso é muito pior ainda, mano. Porque assim, vamos ser sinceros, o guri, ele é um moleque bonito. Ele é um cara que tem um estilo, tá ligado? Ele é MC, então ele tem um conhecimento, ele é um cara que é inteligente. E ele também é famoso. A gente sabe que fama também atrai pessoas. Ele não tinha porquê. E mesmo que ele não fosse nada disso, porque eu tô tentando fazer o advogado do diabo, né? Justificando tudo que falam. Tipo assim, mesmo que ele fosse todo o oposto desse, ainda não seria um motivo pra ele ficar com alguém de menor. Mas vocês percebem que não tem essas narrativas de coitadinho? Ele é um cara que ele poderia ficar com mulheres da idade dele mais velhas facilmente. Ele escolheu mulheres mais novas. Ele foi atrás desse alvo. Eu falo isso com uma dor no coração absurda, pelas minas que passaram por isso, e pelo sentimento que eu tive por esse cara de amizade, mano. Tá ligado? Eu tô muito triste, mano. Eu tô muito triste com tudo isso, e não sou eu, mano. Eu fico imaginando o Barreto, fico imaginando a tropa da Ventus, fico imaginando as pessoas que se relacionam com o guri, né? Acho que ele tem uma namorada, se eu não estiver enganado. Família dele, tipo assim, parece um psicopata, mano. Eu tô realmente muito em choque até agora, mano. E eu tô realmente chateado, cara. Eu já tive algumas vivências com o guri, tá ligado? Pra vocês terem uma noção, é até irônico que quando a Nisk foi agredida na Ana Rosa por um homem, as pessoas que me ajudaram a quebrar o cara que bateu na Nisk era o Croy e o guri, tá ligado? Não colocando o Croy e o guri em pé de igualdade. Mas olha como isso é problemático, tá ligado? Claro, o caso do guri é muito pior que o do Croy, mas tipo,
Dois caras que tiveram problemas muito graves, né? O do guri muito pior que o do Croy, foram os caras que me ajudaram a bater num cara que tinha batido em mulher. E aí que eu falo, cara, não dá pra confiar em ninguém, mano. Porque em um momento eles estavam me ajudando a quebrar um cara que bateu em mulher, mano. Em outro momento eles estavam fazendo uns bagulho absurdo, tá ligado? E o do Croy é uma coisa que eu acho que, com o tempo, não digo pra batalha, mas pra vida, ele pode ser uma pessoa normal de novo. Buscando a terapia, buscando ajuda, buscando formas de ajudar as mulheres que ele prejudicou e outras. Agora o do guri não tem perdão, cara. O do guri não tem perdão. É imperdoável o que o guri fez. E pra batalha, nenhum desses eu acho que deve votar nunca. Mas pra sociedade, o Croy pode ser que volte. Agora pro guri não tem como, cara. Mexeu com esse bagulho de menor de idade é moiado. Moiado. Eu sou totalmente contra tudo que o guri fez e... eu tô realmente em choque até agora, porque parece que eu tô vivendo um luto. Parece que eu não conheço a pessoa que eu convivi nesses últimos anos. E olha que eu nem sou tão próximo do guri quanto essas outras pessoas. E eu não consigo nem imaginar como é que o JP e o Barreto estão, mano. E quem fica achando que os caras sabiam, você tá louco, mano. Tá ligado? Porra, tipo assim, família, vocês têm que parar de achar que porque a gente tem um convívio com alguém, a gente sabe de tudo, né? Mas o dia tem 24 horas, irmão. Você não tá com o cara 24 horas por dia. Você não tá dentro da mente do cara, você não sabe o que ele pensa. Tá ligado? Então, isso daí não tem como, cara. Não tem como. Tá ligado? Não tem como. É imperdoável. Só na minha DM eu recebi mais de 10 relatos de minas de 15 anos. Só na minha DM. Entrando no Twitter, você vê mais um monte. Falando com outro cara, eu vi mais um monte. Falando com outra parceira, mais um monte. Tipo assim, não para. O que vocês viram postado na internet não é nem 1% do que ele fez, mano. Tá ligado? É muita mina, é muita mina. É realmente um comportamento predatório sexual de mulheres de 15 e 16 anos. Isso é doentio, cara. Não venha com esse argumento de que, mas tá na lei. Eu caguei pra lei, irmão. Caguei pra lei. A lei permitiu escravidão. A lei permitiu o homem bater em mulher. A lei permitia que mulheres não votassem. A lei permitia que gays fossem agredidos e não acontecesse nada. A lei permite muita coisa errada. E quando a gente avança socialmente, quando a sociedade melhora, a gente olha pra trás e fala, nossa, lembra daquela lei? Então, uma lei que diz que uma pessoa de 14 anos, 16 anos, pode se relacionar com alguém mais velho, é uma lei extremamente problemática. Ah, mas e o Caetano Veloso? Pau no cu do Caetano Veloso. Eu conheço o Caetano Veloso, eu tô convivendo com ele colhe batalha de rima. Vocês querem que eu faça um post, Dona Rosa? Caetano Veloso está banido? Vai pra puta que pariu, mano. Quero que se foda o Caetano Veloso e qualquer um que tenha comportamento de Jack. Porque o que o Guri teve, o que o Caetano Veloso, que qualquer filha da puta desses tem aí, é comportamento de Jack, mano. E eu não passo pano pra Jack, mano. Entendeu? Não passo pano pra Jack. E com uma tristeza no coração, que eu tenho aqui não é pelo guri, ai, coitado dele, não tô com dó nenhuma do guri, eu quero que o guri se foda, mano. Eu tô chateado porque parece que eu não conheci o cara que eu conheci, mano. Entendeu? De fato eu não conhecia, mano. A pessoa que ele se mostrou pra mim e pra todas as outras pessoas não é o guri, de fato. O guri, de fato, é aquele predador que a gente viu sendo explanado no Instagram.